Hoje vamos estar usando um versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. では皆さんがよく知っている、ヨハネの福音書の3章16節を皆さんとお読みしたいなと思います。 Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 Vamos estar fazendo mais uma oração? では祈りたいと思います。 Querido Deus, nosso Pai, com muita alegria nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, querendo já Te agradecer pela Tua presença neste lugar, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito que se move na vida dos irmãos, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo, Senhor Deus, para falar conosco hoje, por isso eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor Deus, diante do Teu altar, para que o Senhor possa usar conforme o Seu querer, a Sua vontade, e o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, a minha voz, Senhor Deus, para falar com a Sua igreja. Eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus, tudo aquilo que tenta atrapalhar esse culto, venha sair aí fora desse lugar agora, em nome de Jesus, todo espírito perturbador, fora daqui agora, em nome de Jesus, que tão somente, Senhor Deus, esse momento seja voltado para a Sua palavra, fala conosco que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. お座りください。 O tema da mensagem de hoje é o amor de Deus. 本日のメッセージのテーマは神の愛です。 É muito importante você saber sobre o amor de Deus. で、その私たちはその神の愛についてよく知る必要があります。 É muito importante você saber o quanto Deus te ama. どれほどその神様があなたのことを愛しているか知る必要があります。 Agora há pouco os irmãos estavam louvando que na lida ele pôde perceber o quanto que Deus o ama, não é verdade? で、その賛美の歌詞にあるように、その私たちのことを愛してくださっている神様がいるから、その耐え忍ぶことができると書いてありました。 Os dois maiores mandamentos também ele envolve o amor, que é amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma, o seu coração, e amar o próximo como você ama você mesmo. で、その愛についてもその戒めがあって、その私たちは、力を尽くし心を尽くし、自分の神、主を愛しなさいと書いてありますし、あとはその自分の隣人を自分のことのように愛しなさいと命じています。 Quando você entende o amor de Deus, quando você recebe o amor de Deus, então você passa a amar as pessoas, você consegue transmitir esse amor. で、そのあなたがその自分にその神の愛があったときに、あなたは他の人にもその神の愛をそのシェアすることができます。 Uma vez irmão já de idade, ele teria seus 40, entre 40 e 50 anos, e ele estava dizendo: irmão, eu tenho muita dificuldade de amar porque é algo que eu não recebi dos meus pais. そのとある、その兄弟がその大体4、50代の男性だったんですけども、その人が、私はその人を愛するのはとても難しいと言いました。自分自身がその両親からのその愛を受けたことないから人を愛するというのはとても難しいと私に言いました。 Então existem irmãos que os seus pais não são aqueles pais que abraçam, não são aqueles pais que dizem que ama, não são aqueles pais que sempre estão juntos, não são aqueles pais que sempre conversam. その全ての両親がそのいつも一緒にいるわけでもないし、その自分を抱きしめてくれるわけでもないし、その愛情表現をしてくれるその両親が全ているわけではないです。 Você vai ver que as pessoas têm a sua personalidades diferentes. São pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que já falam mais. As pessoas são diferentes umas das outras. その人それぞれその違った性格を持ってます。 Eu, por exemplo, estava contando para os irmãos, meu pai era uma pessoa que nunca chorava. Eu vi ele chorar uma única vez na minha vida. 例えばその私の父親はその涙を流すことがあまりなかった人で、その私の人生の中で1回しか見たことなかったです。 Uma vez que meu pai ele teve problemas cardíacos, ele foi internado no IMC, Instituto de Medicina do Coração de São José do Rio Preto. その心臓病を患ってその集中治療室にその入院したことがあります。 Então aquele homem sério, meu pai é japonês, um homem sério, de poucas palavras, que nunca chora, naquele dia eu vi ele chorando pela primeira vez. で、本当にその口数の少ない父でしたが、そこでその涙を流す姿を見ました。 Naquele dia ele estava nesse hospital e ele dizia assim: filho, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos nessa época.
で、私が12歳の頃に私の父親が、私に何かあったらあなたにあなたの母とあなたの兄弟たちを任せると言いました。E eu vendo meu pai chorar, eu vim de São José do Rio Preto até Novo Horizonte, 2 horas eu vim chorando também. で、本当に約2時間、涙を流し続けました。Mas há pessoas que talvez nunca teve uma intimidade, talvez você nunca viu, talvez seu pai nunca te disse que te ama. で、私が会話を、会話を交わした方が、もしかしたら、ご両親とは決して仲が良かった良かったとは言えなかったかもしれません。Então vocês que são pais, não percam a sua oportunidade de dizer para os seus filhos, para cada um deles, que você ama eles. で、私たちの父は一人一人を愛してくださってます。Isso vai fazer uma grande diferença na vida deles. それが人生を変えていきます。Filhos também digam para os seus pais que você ama eles. で、父は自分の子に愛しているということを言わないといけません。Isso vai fazer com que eles venham dizer, valeu a pena nós por colocar nossos filhos nesse mundo. で、本当に自分の子を持つことはとても価値のあることです。Então você pode ver o que aconteceu na vida de um irmão, que ele já era um obreiro, e com quase 50 anos ele dizia, eu não consigo amar porque eu não recebi isso em casa. で、私が会話した人は自分の両親にあまり愛情表現を受けたことがないと言って、人を愛することはとても難しいと言いました。Mas o que eu quero dizer hoje, por mais que você não recebeu o amor dos seus pais, você pode receber um amor de Deus que é muito maior. 両親から愛を受けたことなくても、私たちを作ってくださった父なる神からの愛を受けることができます。E quando você receber esse amor de Deus, isso vai sarar na sua vida e vai te dar essa capacidade de amar as outras pessoas. で、父なる神が愛してくださって、そしてあなたが自分の周りにいる人々を愛する能力を与えてくださって、くださります。Quando você entende o quanto que Deus te ama, o que Ele fez para te perdoar, você vai ter mais facilidade de perdoar as pessoas. そうしていくとあなたは人を許すことを学んでいきます。Então hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o amor de Deus. ですから本日は神の愛について、皆さんとは学んでいきたいなと思います。Na Bíblia nós vemos uma história que relata muito bem o sentimento do amor de Deus que se encontra em Gênesis, na história de Abraão. で、創世記を読んでみると、アブラハムという人物は神の愛を受けていた人物でした。Gênesis no capítulo 15. 創世記の15章。Gênesis no capítulo 15 diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, no versículo aqui primeiro, a Abraão numa visão dizendo, não temas Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu, e quantas estrelas se as podes contar? Então ele disse, assim será a sua descendência. Creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. これらの出来事の後、主の言葉が、幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは、非常に大きい。アブラムは言った。神、主よ、あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで、死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか？さらにアブラムは言った。ご覧ください。あなたが、子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に望んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は、彼を、外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えてみなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。Nós vemos aqui nessa passagem Abraão, se você ler mais para trás, você vai ver que Deus chamou Abraão, que ele disse para quando Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, ele tinha 75 anos já. その前の、聖句ではアブラハムに対して神様はあなたのふるさとから、出なさいということ、そしてあなたのために地を、あなたに与えるということを神様は言いました。その時の、アブラハムの年齢は、75歳でした。E para Abraão e Sara, o maior sonho da vida deles não era ser rico, não era ter riqueza, eles queriam ter um filho.
で、彼と彼の妻は何より望んでいたのはその子を持つことでした。Nós vivemos em um mundo onde pessoas que querem ter filhos não podem ter, pessoas que têm filhos matam, abortam. É esse mundo que nós vivemos hoje. で、今の時代は子を産みたいという望んでいる人は子も産めないし、子も産みたくないのに妊娠してしまって残念な形で子を命を絶ってしまうようなこともしてしまうことがあります。Esse é o mundo que nós vivemos e nós vemos aqui Abraão, o sonho dele era ter esse filho. で、アブラハムは子を持つことを望んでました。Ele chega um momento da sua vida, depois de velho, depois de ter trabalhado duro na sua vida, ele acumulou muita riqueza, Deus abençoou, Deus prosperou, ele tinha muitas propriedades, tinha ali muito gado, muitos animais e servos que o serviam, mas ele não tinha um herdeiro que fosse herdar todo o seu trabalho. で、神様はアブラハムに対して富などで祝福をして彼は本当に富が豊かだったんですけどもその跡取りとなる存在はいませんでした。Então agora ele começa a pensar quem que vai ser o herdeiro quando você já não tem filho? Então tudo que você tem, para quem que você vai dar? Você vai dar para um sobrinho? Você vai dar para um amigo? Você vai adotar uma pessoa e criar, tentar passar os seus princípios e vai deixar para ela? E você começa a pensar para quem vai herdar todo o seu trabalho da sua vida inteira. 例えばあなたは今まで仕事をしてきた分儲けてきた財産を誰に、それを、相続人として財産を与えるのか、自分の友達か自分の家族自分の甥っ子だとかあとは誰か養子を、自分のもとに養子を迎えてその子を育ててその子に相続するのかいろいろ考えます。Então aqui nessa passagem ele fala assim que o Damasceno, Eliezer vai ser o herdeiro na minha casa. Ele escolhe um dos seus servos. で、アブラハムは自分の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのかということを、問いました。Mas aí Deus fala assim, não, Abraão, uma pessoa que vai sair de dentro de ti, das tuas entranhas, esse vai ser o seu herdeiro. ですが神様はあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと言いました。E mesmo Abraão, tendo ali seus 75 anos, ele crê naquela palavra do Senhor e diz que isso foi imputado para a justiça. Ele creu no que Deus havia prometido para ele. アブラハムは高齢者だったんですけども、それでも、神様が言ったことを信じて、それが彼の義と認められました。Os irmãos conhecem a história aqui, eu vou estar pulando a parte de Ismael, que foi quando eles tomaram uma decisão fora da vontade de Deus, e nasceu Ismael. Não vamos estar falando sobre Ismael hoje. で、アブラハムは神様の御心とは、御心に背いた、決断をしてしまって、彼の息子でもあるイシュマエルを産んだ話もしたいと思います。Então eu vou estar falando hoje sobre o Isaac, né? Que é no capítulo 17, Deus volta e muda o nome de Abraão. そしてイサクもの誕生についても17章にも書いてあります。Ali no capítulo 17, no versículo 1, fala assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. 17章の一節にこう書いてあります。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。No versículo 15, agora também não somente Abraão tem uma promessa, agora a esposa de Abraão também tem uma promessa. そして15節にもアブラハムの妻に対する約束が書いてあります。Diz assim no versículo 15: disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. また神はアブラムに仰せられた。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名をサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。Então nós vemos aqui, no versículo 17, fala assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos? 17節。アブラハムはフィリフして、笑った。そして心の中で、言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。
Então nós vemos aqui, tanto Abraão como Sara tinham uma promessa. ここで書いてあることを、読んで分かるように、そのアブラハムもサラも、サラも、その約束がありました。E no capítulo 21 fala que Deus cumpriu a sua promessa, visitou a Sara. Aqui no versículo 1 do capítulo 21 fala assim: o Senhor visitou Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falava. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. 21章の1節2節には、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。No versículo 6 aqui nós podemos ver um pouco da alegria da Sara, que ela tinha sofrido tanta por causa da sua serva que teve Ismael e ficava afrontando ela, mas agora ela dizia assim: Deus me trouxe riso e todo aquele que ouvir se rirá comigo. で、その21章の6節にはそのサラの、気持ちが、書いてあります。サラは言った。神は私に笑いを、くださいました。これを聞く者も皆私のことで笑うでしょう。Então agora nós vemos quando se cumpre a promessa de Deus, amados, quando nós recebemos da parte de Deus aquilo que foi prometido, isso traz riso, isso traz alegria em nossas vidas. で、そのあなたのその人生に神様がその祝福を、約束されたその祝福を与えられたときに、私たちはその笑顔になりますし、その喜びの感情を抱くことができます。Quando você lê a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver quando Deus ele se manifesta na vida de pessoas, elas são provadas, mas depois Deus abençoa elas, depois que elas são provadas e aprovadas, elas são abençoadas. 聖書を読んでみると、その神の人たちはその神様の、その栄光が、現れて、試されることもありましたが、その、約束されたことがすべて実現していきます。Isso é um princípio bíblico, amados. Todas as pessoas que têm um chamado de Deus, têm uma promessa de Deus, existe um preço a se pagar, existe um deserto para você atravessar, vai existir algo para você fazer, mas depois Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. で、その私たちの意思とはその、反するようなことがその、時にあるかもしれませんし、その社会の流れとは、反することがありますが、神様が祝福されると、約束されたならばそれが実現します。Então nós vemos aqui nasceu Isaac, a alegria de Abraão e Sara. で、そのイサクはその、両親であるアブラハムとそのサラの喜びとなりました。Não sei como é na vida dos irmãos, eu imagino que os irmãos que quiseram ter filhos, que planejaram ter filhos, vão ter um amor muito especial por eles. で、その皆さんもその子が生まれた時にその本当にその特別な愛情を注いでいると思います。Tem aqueles que os filhos foram nascendo um atrás do outro, talvez não vai ser o mesmo amor que eu quis ter, esperou muitos anos, que pediu para Deus, talvez o amor seja um pouquinho diferente, só um pouquinho. その子だくさんのその家庭でもその同じ共通されていることがあります。Para mim que fui ser pai com 40 anos, né? Isso, né? で、その私もその40歳でその娘が生まれました。Eu estava bem mais novo que Abraão, né, irmão? アブラハムとちょっと似てるかもしれません。Mas para nós, para nossa casa, foi uma alegria para nós, porque era algo que nós queríamos muito ter. で、本当にその待ち望んでいたその瞬間だったので、私たち家族にとっては本当に喜びでした。Então nós amamos muito a nossa filha. Eu imagino que os irmãos amam muito os seus filhos. だから本当に自分の子供に対する本当に特別な愛情はあるはずです。Mas agora vamos ver aqui o que acontece na sequência aqui. Você vai ver no capítulo 22 que Abraão ele tem uma prova muito difícil. で、その創世記の22章を読んでみると、そのアブラハムにとっては本当に難しい、試練の時がありました。E aqui vai mostrar um pouco de como é Deus para conosco. そして神様はその私たちにとって、何者であるかということを示しています。Diz assim no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe a Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. 1節と2節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。Nós vemos aqui uma situação muito difícil para Abraão. Aqui, e Deus aqui fala assim: o filho que você ama.
ここでは自分が愛している自分の息子を捧げ物として捧げなさいと言われるその試練にありました。Se Deus pedisse os seus filhos, qual pai aqui teria coragem de dar seu filho? Levante sua mão aí. この中で同じことを言われたら自分の息子娘を捧げ物として捧げられる勇気を持っている人はいますでしょうか？ Tenho certeza que ninguém tem essa coragem. いないかもしれません。 Você vai falar assim, Senhor, pode levar eu no lugar, mas não toque no nosso filho ou na nossa filha, não é verdade? 自分の子が犠牲になることを神様にならないように神様に願うはずです。 Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eles postaram um vídeo muito interessante na internet de um pai que ele é aqueles que abaixa a linha do trem, da ponte, né, para que o trem possa passar. Depois ele levanta para que os navios passem, assim por diante. で最近動画で見ていたんですけども電車が通れるように道を開ける動画がありました。 E ali está o filho daquele homem que mexe, que abaixa a ponte, e ele está brincando ali na ponte, fazendo sinais para o pai, mas de repente vem o trem, e o pai entra em desespero, porque o filho cai no meio das ferragens ali, e se o pai abaixar a ponte para o trem passar, o seu filho morre. Se o pai não abaixa a ponte, o trem cai, e as pessoas morrem. Qual é a decisão que o pai vai tomar? でそこでとある父親がいて自分の子供が電車の通路の近くで遊んでいる時に電車が通りそうになってこのままだと自分の子が危ないし子を助けると逆に電車が危ない、状況になってしまって二択の選択が彼に迫られていました。 É uma decisão bem difícil também. どっちを救うのかっていう難しい選択でした。 Eu tenho certeza que se fosse a Karenzinha, o trem ia cair lá embaixo e eu ia proteger a Karenzinha. 私だったら何より自分の娘の命を優先します。 Mas aí nesse vídeo diz o pai ele abaixa a ponte esmagando o seu filho para salvar aquelas pessoas naquele trem. ですが父親は電車に乗っていた人々を救う、決断をしました。 E sabe o que é interessante nesse vídeo? Ele fala muito da realidade de hoje, porque as pessoas elas estão dentro daquele trem, nem imaginam o que foi feito para que elas estivessem vivas ali, estão seguindo as suas vidas normalmente, sem saber o que aconteceu. でも結局現実は自分電車の中に乗っていた人々は自分の周りで何か起こったことを知らずにいつも通り生きている、現実です。 Então vai passando aquele trem com as pessoas normais ali, com as suas vidas, com os seus negócios, com os seus vícios, e a vida delas continua sem saber que alguém morreu por elas naquele momento. いつも通り仕事ビジネスをしたりとか自分の好き放題に生きていたりとか自分の周りで何か人が亡くなってもそのまま生きています。 Então é aí que nós vemos o amor de Deus, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ですが私たちが理解しているのは神は実にその一人子を与えるほどに世を愛されたと書いてあります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると、先ほどのヨハネ3章16節に書いてあります。 Irmãos, sabe, quando você lê na Bíblia, você vê que Deus fala de Jesus e chama ele de filho amado, em quem eu me comprazo, em quem me dá muita alegria, em quem me dá prazer. でアブラハムにとっても自分の子は本当に笑顔をもたらしてくれるような存在でした。 E foi esse Jesus que o Pai mandou para morrer em nosso lugar. そしてイエス様も神様、父なる神様から命じられて世に来て、自分の身を犠牲にするためにこの世に来られました。 Mesmo que muitas pessoas fossem ignorar, mesmo que muitas pessoas não iam dar valor, iam seguir as suas vidas da mesma maneira, mas mesmo assim ele enviou o seu filho. で人々は自分のいつも通りの生活を送っているかもしれませんが、それでも主は私たちのために自分の身を犠牲にされました。 Voltando aqui em Gênesis 22, vamos ver aqui o que acontece na continuação. O versículo 3 fala assim que Abraão ele levanta de madrugada, ele já obedece a Deus. で創世記22章3節を読んでみると朝早くアブラハムは起きて神様が命じられたことに従いました。 No Novo Testamento você vai ver, falando de Abraão, nos heróis da fé, ele tinha o pensamento de que mesmo que ele matasse, sacrificasse Isaac, Deus ia ressuscitar e devolver por causa da promessa. 新約聖書で読んでみるとアブラハムはたとえ自分の息子を犠牲にしたとしても
神様が彼をまた蘇らせてくださるだろうと信じていたんです。Essa era a fé que ele tinha, amados, de mesmo se Deus que está falando, Deus sabe o que faz. Como que Deus vai cumprir uma promessa de ter filhos como as estrelas do céu se eu matar o meu herdeiro? Na cabeça dele, a gente fala, dá um tilt, né? Dá um bug. Mas não, ele obedeceu. Só que ele falou assim, ele tentou tirar a sua própria conclusão. Bom, se Deus prometeu que eu vou ter filhos como as estrelas do céu, através de Isaac, então mesmo que eu sacrifique ele, Deus vai ressuscitar ele. Essa era a fé de Abraão. 普通であれば約束を受けているのにこの、自分の息子を犠牲、生贄として捧げなさいと言われたら何か、いろいろ思うことはあるかもしれませんが、アブラハムは、神様が私に自分の子孫が、星の数ほど与えてくださると約束したんだから、イサクは、もしかしたら蘇るかもしれない、蘇るだろうと彼は信じていたんです。Aqui no versículo 4 fala assim, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, ele viu o monte, a montanha onde iria sacrificar o seu filho. で、4節を読んでみると、3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方に、神様が命じた場所が見えたんです。No versículo 3, voltando, você vai ver que vai Abraão, Isaac e mais 2 servos. で、3節に戻ってみると、アブラハムはイサクと、2人の若い者と一緒に出かけていきました。Mas aqui no versículo 5 eu falo assim, disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. 5節。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子は、あそこに行き、礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。Aqui eu quero que os irmãos tentem entender. Imagina você vendo um monte, uma montanha ali de longe. E agora você fala para os ajudantes, vocês ficam aqui que eu e meu filho, nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. で、彼ら4人で神様が命じた場所に行ったんですけども、その遠くの方にその場所が見えたときに、アブラハムは自分のしもべたちに、お前たちはここに残りなさいと言いました。そこで私たちは山に行ってロバと一緒に残って私たちは山に行って礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言いました。Diga para o seu próximo assim, ele viu o lugar de longe. あなたは遠くの方を見ましたかと隣の人に言ってみてください。Agora no versículo 6 fala assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac seu filho, tomou o fogo e o cutelo na mão e foram ambos juntos. 6節。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。Agora imagina então que Abraão ele viu de longe o monte ali, ele fala para os servos dele, fica aqui, e agora ele coloca toda a lenha do holocausto sobre o filho dele e fala assim, carrega aí filho, gambate. で、彼らは遠くの方に山が見えて、で、これから全焼の捧げ物として捧げる、息子に焚き木を背負わせました。Eu quero passar aqui para os irmãos que Isaac ele não era uma criança, ele era um homem já, eu não imagino, de mais de 15, mais de 20 anos, forte o suficiente para andar uma longa distância carregando a lenha do holocausto. イサクは15歳から20歳ぐらいの年齢だったと思うので、彼が焚き木を背負いながら遠くの山まで歩くには十分な年齢だったと思います。Bom, talvez ele poderia ter mais idade ainda, né? Eu só estou supondo, mas ele era forte o suficiente para andar uma longa distância carregando lenha. もしかしたらもっと年上だったかもしれませんが、それでも彼は力があることが予測されます。Então nós vemos aqui na continuação, fala assim, então, no versículo 7 fala assim, então disse Isaac a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. 7節。イサクは、父アブラハムに話しかけて言った。お父さん、彼は何だ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が、全焼の捧げ物の、羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。E no versículo 9 diz assim, chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs ordem a lenha, amarrou Isaac seu filho,
deitou-o no altar em cima da lenha. 9節、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。Então, o que eu quero passar aqui para os irmãos, Abraão já sendo bem idoso, né? Se ele teve Isaac com 100 anos, se Isaac tivesse ali 15, 20, 30 anos, o seu pai teria ali 115, 120, 130 anos, bem idoso, velho. E agora, como que um velhinho conseguiria amarrar um jovem forte que consegue carregar lenha? Seria possível? で、アブラハムはイサクが生まれた時大体、100歳だったので、この場面では大体120歳から130歳ぐらいの年齢だったかもしれませんが、その高齢者が力持ちの息子をどのように縛るのには想像しがたいような場面です。Então, por isso é que assim como a minha esposa ministrou hoje, Isaac se deixou amarrar. で、私の妻が言ったように、イサクは縛られるままにしたんです。Ele deixou que o seu pai o amarrasse. Ele aceitou ser o sacrifício. 彼は全焼の捧げ物として捧げられることに従ったんです。Assim como a minha esposa disse hoje, se Isaac, na cabeça de Isaac, que andou com seu pai, que ouviu seu pai falando de Deus, ele já tinha uma fé também. で、彼は自分の父と同じように、神様に対する信仰心を持っていたんです。Passe a sua fé para os seus filhos. あなたの信仰を、あなたの子供たちに受け継がせなさい。É triste quando as crianças elas crescem na igreja e elas não aprendem nada, não aprendem nem na igreja e nem nas suas casas. で、自分の子供たちが教会に通っているのに何も学ばない、家の中でも何もしない、姿はとても心痛いものです。Quando você vê no Velho Testamento, você vai ver, Deus ele tinha uma preocupação, ele falava assim para você ensinar os seus filhos andando pelo caminho. Deus está falando assim, anda junto com seus filhos, sai para passear com eles, vai dar uma voltinha na parte da tarde, e a hora que você for deitar, deita junto com eles e fala da palavra de Deus para eles, fala de Deus o tempo todo que esteja com seus filhos. 旧約聖書でも私たちに教えているように、自分の子供との交わりの時間を作って一緒に出かけたりとか、一緒に共に時間を過ごして、神様の御言葉を教えたりとかしていかないといけません。Infelizmente, os pais não estão passando seus valores para os seus filhos. Os pais estão ou sentados no sofá assistindo uma televisão, ou estão no celular, ou estão na internet vendo alguma coisa que não edifica em nada. E os seus filhos estão ali sendo educados pelo celular, pelo videogame, por tantas coisas, pelos amigos da escola. Essas pessoas que estão educando os nossos filhos. で、今時の両親たちというのはソファに座ってテレビを見たりとか、役に立たない、スマートフォンのネットで見たりとか、そういったことをしていて、自分の子供のことをほったらかしにして、子供たちもスマホやテレビゲームばっかり遊んで、自分の友達に何か悪影響を及ぼされて、そのまま育ってしまうようなことが見られてしまいます。Então aprenda, amados, aprenda. A partir de hoje, Deus está falando para você gastar tempo com seus filhos, para você dizer que você ama seus filhos, para que os seus filhos cresçam amados, se sentindo amados, que eles recebam da sua parte, que eles possam herdar a sua fé que você tem em Deus. Transmita isso para os seus filhos. で、あなたが神様から受けてきたものをそれを受け継がされるためにも、あなたは自分の子供たちのために時を使っていかないといけません。Todos os dias eu falo eu te amo para minha filha, para minha esposa. E como ela recebe isso, ela também fala papai eu te amo, papai eu te amo. で、いつも私は自分の妻や自分の娘に愛情表現をいつも言っているので、彼女たちも私にいつも返事してくれます。Fala que ama a Julinha também. で、ジュリア姉妹にも言ってます。Mas é porque ela recebe isso todos os dias. Nós sentamos, nós falamos de Deus. Os desenhos que ela assiste é só coisa de Deus. Então, ela sabe mais de Deus do que muitas pessoas que vêm na igreja. で、本当に教会に通っている人たちも愛情を本当に受けることがたくさんあります。Então, meus amados, invista nos seus filhos. だから自分の子のために時を使いなさい。Faça eles se sentirem amados. そして愛情を受けられるようにしなさい。Para que quando eles crescerem não venha ser como aquele irmão que venha falar assim, eu nunca recebi o amor dos meus pais. その子たちが育って後々自分は両親から愛されたことがないということがないようにしなさい。Você pode mudar isso, está nas suas mãos. それを変えることができるのは自分次第です。
Então nós vemos aqui Isaac sendo forte, ele se entrega, ele se deixa amarrar, ele aceita ser o sacrifício naquele dia. で、イサクは自分が捧げ物として捧げられることに彼は従ったんです。 E os irmãos conhecem a história quando Abraão ele levanta o cutelo para estar ali sacrificando o seu filho, o anjo do Senhor brada dos céus e fala: agora sei que você teme a Deus, Abraão. そこでアブラハムは捧げ物として捧げるところで、主の使いが天から彼に呼びかけられて、あなたが神を恐れていることはよく分かったと言いました。 Então, não somente Abraão ali está tendo uma grande experiência, mas Isaac também está tendo uma grande experiência de o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que proverá. で、そこでイサク自身もその体験をして、彼はアドナイ・イルエと言いました。そこは主の山には備えがあると、彼は言いました。 Seus filhos têm que participar das bênçãos, seus filhos têm que ver o Deus na vida de vocês, eles olham, eles se espelham em vocês. で、あなたが受けていることも自分の子もそれを受け継いでいきます。 A minha filha ela assiste os desenhos do Sansão, do José, do Davi, que eles, e a minha esposa fala, eles são fortes e corajosos. で、私の娘はいつもアニメーションで旧約聖書の登場人物たちを見るときに私の妻が彼らは勇敢な人物だよと教えてます。 Aí ela chega para mim e fala, papai é forte e corajoso. で、私のお父さんも勇敢で強いお父さんだと言いました。 Então você tem que ser o exemplo para os seus filhos. 自分の子供のお手本にならないといけません。 Você tem que ser uma pessoa de Deus para que os seus filhos sejam de Deus. で、自分の子供たちが神の人になるように自分自身がなっていかないといけません。 Então aqui Isaac ele aceita ser o sacrifício, ele aceita dar a sua vida. で、自分の命を犠牲にすることを従いました。 Agora uma pergunta para os irmãos: por quem você teria coragem de dar a vida, a sua vida? あなたの命を捧げる勇気はなぜあるんでしょうか。 Por quem você daria a sua vida? それを考えてみてください。 Você morreria pela sua esposa? あなたは自分の妻のために自分の命を投げ出しますか。 Você morreria pelo seu marido? あなたの夫のために自分の命を投げ捨てられますか。 Você morreria no lugar dos seus filhos? 自分の子供たちのためにも。 Embora nós pensamos que é normal, qualquer pai, qualquer mãe daria sua vida pelos seus filhos. で、読んでいくと自分の子のためにも勇敢な気持ちを持っている人もいます。 Eu sempre falo aqui, se um dia minha filha precisar do meu coração, pode colocar eu numa mesa ali, cortar eu no meio ali, não tem problema nenhum. Faria isso sem nenhum apego. 特にここまでしなくても問題ないと思う者もいるかもしれません。 Mas um dia eu perguntei para um pai, eu estava ali visitando no hospital um irmão. で、ある日私は入院している方のところに行きました。 Aquele irmão ele estava com muito medo de morrer. お見舞いに行くとその方は死ぬことを恐れてました。 E eu perguntei para ele, irmão, você tem vários filhos pequenos, você teria coragem de morrer no lugar de um deles? で、その人は子だくさんだったので、彼にあなたの家は小さい子供たちがたくさんいますけど、その中の一人のためにあなたは自分の命を犠牲にすることはできますかと彼に聞きました。 Aquele irmão disse assim, eu não tenho coragem, pastor. その人は、その勇気はないですと言いました。 Então existem pessoas que não têm coragem de dar uma vida para uma outra pessoa. 自分以外のもののために自分の命を投げ出す勇気がない人が本当にたくさんいます。 Então nós vemos aqui também o grande amor de Deus em que Jesus veio para esse mundo para dar a sua vida por amor de nós. ですが本当に主の、大きな愛が愛によって私たちのために、犠牲になられました。 Em João 15, ヨハネの福音書の、15章 versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. 13節人が自分の友のために命を捨てること、これより大きな愛は誰も持っていません。 Você daria sua vida pelos seus amigos? 自分の友のために命を捨てることはできますか。 Eu creio que a maioria das pessoas também não dariam a vida pelos seus amigos. Talvez dariam pelos seus filhos, mas pelo amigo? Talvez não, né? 自分の子供や自分の家族のためにはできるかもしれないけど、自分の友達のためにはできないかもしれません。 A Bíblia fala assim, talvez alguém possa se animar em dar a sua vida por o justo, mas e você dar a sua vida por um pecador? Alguém que vive fazendo coisa errada, você daria a sua vida por essa pessoa?
義人のためには喜んで自分の命を捨てることはできるかもしれないけど、罪人に対してはどうでしょうか。Eu imagino que ninguém daria a vida por uma pessoa pecadora. それをできる人はいないと思います。Semana passada, uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. 先週、とある人が私に、興味深いことを聞きました。A pessoa me perguntou assim: se a maioria das pessoas vão para o inferno, por que que Deus fez as pessoas? 本当にたくさんの人たちが地獄に落ちるのに、神様はなんでこんなたくさんの、人を創造したんですかと言いました。Se a maioria das pessoas, talvez 90% das pessoas, talvez mais do que isso, se a maioria dessas pessoas vão passar a eternidade no inferno, por que que Deus fez as pessoas? で本当に、ほとんどの人々、90% ぐらいかもしれないんですけども、そんな人たちが地獄に落ちるのに、なんでこんなたくさんの人たちを作ったんですかと。Por quê? なぜでしょうか。Nós aprendemos na palavra de Deus quando Deus criou o homem ali em Gênesis. 創世記を読んでみると、神様が人を作りました。No versículo 26, capítulo 1, versículo 26, fala de Deus criando o homem. 一章26節を読んでみると、人を作った、話が書いてあります。Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 神は仰せられた。さあ人を我々の形として、我々の、似姿を作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを、支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として、人を創造し、男と女に、彼らを創造された。Fala para o seu irmão da esquerda e da direita: você é a imagem de Deus. あなたは神様の、似姿ですと自分の隣に言ってください。Ali eu sempre falo assim, na Bíblia você vai ver que Deus ele tem muitas coisas semelhantes, ou seja, nós somos semelhantes a Deus, porque a Bíblia fala assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, que Deus ele se assenta no seu trono. Você vai ver que a terra é o estrado dos pés de Deus, que diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Você vai ver que Deus ele tem um corpo como nós, ele tem mãos, tem olhos, tem ouvidos, tem pés, mas ele é um corpo espiritual, não é um corpo carnal como nós. 聖書を読んでみると、主は耳が遠くて救えないわけではないし、目が見えないから救えるわけじゃないし、腕が短いから救えるわけではなく、私たち自身の肉体的な、問題で救える状況にはない、状況を作ってしまっているんです。Então nós temos uma semelhança, uma aparência física, uma semelhança com Deus fisicamente, e também interiormente nós também somos parecidos com Deus. ですが私たちは自分の姿は本当に神様の、似姿に、作られているんです。Porque nós podemos decidir, assim como Deus ele decide, como Deus cria, nós também podemos decidir, nós também podemos criar. 神様が私たちを作ってくださったように、私たちも人々を作っていくことができます。Eu estou aqui e estou pensando na mensagem de Deus. Tem pessoas aqui, talvez está pensando no que vai comer daqui depois. Tem pessoas que estão pensando no seu problema. Outras pessoas estão pensando, tá boa a mensagem hoje. Outro está pensando assim, não, hoje está ruim, o pastor não está muito inspirado. Cada um tem um pensamento diferente. 私がこうしてメッセージを捧げているときに、メッセージの時間の間に人々、ここにいる人々はこの後のランチは何だろうなとか、自分の問題を考えたりとか、自分に今の御言葉が届いてこないなとか、人それぞれ思っていることはあります。Isso é o que eu acho maravilhoso na criação de Deus. Deus criou o homem com poder de decisão, o livre arbítrio. で神様の素晴らしさというのは私たち一人一人に判断力をつけてくださったことです。O ser humano ele consegue fazer um robô, ele consegue fazer uma inteligência artificial, criando muitas informações num lugar, mas cada um de nós podemos decidir o que nós queremos fazer. 自分がAI を作っていろんなAI でいろんな情報を収集することができますが、自分自身で何をするかということは自分で決めます。
Você pode decidir se você quer se levantar, sair para a esquerda, para a direita. Você decide se você quiser ir no banheiro, se você quiser ficar mexendo no celular. Você decide, é você que está decidindo. まあ、あなたはこれからどこに行くか、どの方向に向かうかというのは自分で決めることができます。 Isso nós herdamos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos decidir assim como Deus decide. Nós podemos também reproduzir um ser conforme a nossa semelhança. Quando nós temos os nossos filhos, eles são muito parecidos com nós. で、私たちを作ってくださった神様に決断力があるのと同じで、私たちも決断することができるし、自分の子供も自分に似てくることがあります。 Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. そして神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと書いてあります。 Eu sempre falo para os irmãos sobre a população mundial. A porcentagem de homens e mulher é sempre 51, 49, 50. Tem uma hora que empata, tem hora que pende para lá, pende para cá. Uma hora tem mais homens, outra hora tem mais mulher, mas sempre fica 49, 51. まあ私もたまに言いますが、世界の人口を見てみると、男女の比例がしっかりとバランスが保たれているということはよく話をしています。 Isso para mim é algo muito incrível, por isso eu falo muito. Eu quero que as pessoas saibam disso, eu quero que as pessoas pensem nisso. で、本当に神様は素晴らしいなと本当に、私は実感しますし、それ自身も皆さんもよく考えてみてください。 Porque aquele mesmo Deus que criou um homem e uma mulher ali, eram só duas pessoas nesse mundo, ele mantém um equilíbrio hoje, onde tem ali 8 bilhões de pessoas, ele continua mantendo esse equilíbrio. で、神様は初めに男と女に2人を、創造されたんですけども、今の世界人口でも80億人いるんですけども、しっかりと人口の比例が、50-50に保たれています。 Para que isso seja possível, tem que ter uma pessoa que tem que ter a onisciência e a onipotência. 知力もありますし、すべての能力、全知全能があります。 O que é a onisciência? É você saber de tudo, de todas as coisas. A Bíblia fala assim que Deus sabe quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. で、主は私たちの髪の毛が何本あるかということもよく知っているように、すべてを知っておられるんです。 Olha só o quanto que Deus sabe, amados. 本当に神様はすべて知っているんです。 Então Deus ele sabe toda a população desse mundo, ele sabe a quantidade de homens e de mulheres. で、神様は男女の人口もよく知っておられるんです。 Agora ele precisa ter todo o poder, porque ele vai decidir quando uma mulher ela está grávida, Deus vai decidir, vai ser homem, vai ser mulher. Aqui vai ter 3 meninas, ali vai ter 4 meninos, depois vai nascer mais uma menina ali e Deus vai mantendo um equilíbrio. 例えば妊婦さんがいて、赤ちゃんが性別どっちになるか神様が決められます。例えばこの家庭には女の子が3人いるから、あっちには男の子4人とか、神様はしっかりとバランスよく、決めてくださいます。 Imagina se Deus não controlasse isso e tivesse alguns anos que ficasse 90% de homens e 10% de mulheres. もし仮に男性が9割で女性が1割だとしたらどうでしょうか。 Ou se invertesse, 90% de mulheres e 10% de homens. Como seria o mundo? で、逆でもどうだったでしょうか。 Ou se fosse 100% homem durante 100 anos, o que aconteceria? もし100年間、男性しか生きていないならどうでしょうか。 Isso prova a existência de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas, que mantém o equilíbrio, que faz essa terra ela girar e ela entra num ciclo onde nós nem nos queimamos e nós nem nos congelamos, porque Deus mantém, Deus sustenta. 全知全能である神様自身がすべてのバランスを保っておられ、そしてすべてを支えているんです。 Mas aí que está, amados. A Bíblia fala assim em 1 Coríntios, 聖書の第一コリント人を読んでみると、 em 1 Coríntios no capítulo 1, の一章、 versículo 18 diz assim: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 18節。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。 Para essa maioria das pessoas que vão para o inferno, para a maioria das pessoas que vão rejeitar a Deus, para a maioria das pessoas que não querem saber de Deus, essa pregação de cruz, esse nome de Jesus, para elas não tem nenhum sentido, é uma loucura. イエス様のことをよく知らない、神の御言葉をよく知らない人たちにとっては、
神の御言葉はその愚か、もしくはそのくだらないと思ってしまいます。Mas para nós que somos salvos, para nós que cremos, para nós é o poder de Deus para salvar. ですが救われている私たちにとってはその私たちに救いをもたらす神の力だと確信しています。Então, para as pessoas que vão passar a sua eternidade no inferno, elas vão questionar a Deus. Por que Deus fez se nós vamos estar na eternidade no inferno? Mas para as pessoas que são salvas, elas vão agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez para nós podermos alcançar essa salvação. ですの時に本当にたくさんの人々が地獄に落ちるのになんでこんな人を作ったのか疑問を抱くかもしれませんが、それは私たちが救われるために、たくさんの人口を作ったということが私たちには知っています。Porque o livre-arbítrio ele leva a isso. Você vai ter a oportunidade de escolher se você vai seguir a Deus ou não. これから自分がどうするのかは自分次第で決めていくことです。Lendo a Bíblia, você vai ver que o diabo ele derrubou a terça parte das estrelas do céu. O diabo ele conseguiu fazer uma rebelião no céu, onde os anjos que assistiam, que viam a Deus face a face, que assistiam na presença de Deus, o diabo conseguiu enganar a terça parte deles. その悪魔という人物というのは神の臨在をよく知っていて神様に仕えていた人物だったんですけどもその地位を彼は欲して自分の仲間たちの3割を欺いて悪魔となっていきました。Então o diabo ele disse assim: eu subirei no trono de Deus e serei igual a Deus. E ele contou essa história para os outros anjos e a terça parte acreditou neles, ou seja, a cada 3, 1 ele conseguiu enganar. 自分こそが神の位につくものだと言って自分の仲間たちの3割を欺きました。Olha como ele engana, como ele tem força para enganar. 人を欺く力が本当にあります。 Toma cuidado. 気をつけてください。 No Apocalipse fala assim que a segunda morte é quando as pessoas elas são jogadas ali no lago de fogo de enxofre, onde vai estar Satanás com esses anjos e com todas as pessoas que rejeitaram a Deus. で黙示録を読んでみると第二の死というのは火の池に投げ込まれて火の投げ込まれることだと教えています。その火の池には悪魔もいるし、それに仲間たちもみんなそこにいます。 Na Bíblia fala assim, em Apocalipse fala que também vai ter um milênio. Vai ter 1000 anos em que Cristo vai reinar nessa terra. E no final desse milênio ainda, Satanás ele é solto e consegue enganar algumas pessoas, mesmo Cristo estando na terra. で同じ黙示録を読んでみると千年王国がそこには教えているんですけども、その間は1000年間はサタンたちは縛られて封印のような形になっているんですけども、1000年の時を経つと彼らはまた解放されて人々を欺く働きをしていきます。 Então existem pessoas que mesmo vendo Deus ainda vai escolher o mal. そんな中でも私たちは時に悪い方を選んでしまうことがあります。 Então existem pessoas que realmente são muito más, elas nascem más, é da natureza delas. 彼らの性質となってしまっています。 Mas Deus ele sempre fala ali quando nós vemos ali em Deuteronômio, creio que 29, que fala assim: escolhe, pois eu proponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Por que você vai escolher a morte e a maldição? 新明記を読んでみるとあなたはあなたの前に命と死をあなたの前に置くと書いてあります。それはあなたが決めることだということを教えています。 Escolhe a vida, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, isso vai sarar a sua vida, vai sarar o seu coração, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. 自分がこれからのことを決めることになりますし、もしあなたが命を選ぶのであれば、神様はこれからもずっとあなたのことを祝福し続けます。 Escolhe a vida. 命を選んでください。 Para terminar, vamos aqui para Filipenses 2, que eu sempre leio aqui. 最後にピリピ人の手紙をお読みしたいと思います。 Em Filipenses 2 fala como que foi Cristo, a decisão que Jesus teve por nós. で、2章を読みしたいと思います。イエス様が私たちのために何をしてくださったか、書いてあります。 Filipenses 2, no versículo 5, diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主です。と告白して父なる神に栄光を期するためです。Nessa onisciência de Deus que eu estou falando aqui, ela tem algo também de saber tudo o que vai acontecer. で、その主は全知なので、すべてを知っておられて、これからの未来の行く末もよく知っておられます。Na carta de Pedro, ali no capítulo 1, ele fala assim que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência, saber de antemão. で、その神様の臨在によるものであるということは、ペテロの手紙に書いてあります。Uma coisa é você predeterminar, você determina algo, mas agora você ter uma presciência, você saber algo que vai acontecer. で、あなたは何か定められていること、決められたこともあれば、自分が予知することもあります。Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus sabia de todas as coisas. で、これからの自分の起こることだったりとか、それを予知していくことができます。Então Deus sabia que a maioria das pessoas não iam escolher ele. Deus sabia. で、起こることもよく知っておられました。Deus sabia que poucas pessoas iam seguir ele. 神様自身も従う者が少ないことも知っていました。Mas Deus ele também sabia que para resgatar essas poucas pessoas, ele ia ter que pagar um preço muito caro. その数少ない人数を救うためには、罪の代価を払う必要があると知っていました。Para salvar todas essas pessoas era necessário um sacrifício de muito valor que valesse muito mais do que elas. 何よりも価値のある存在を罪の代価の贖いとして捧げる必要があると知ってました。Somente se Deus morresse no lugar das pessoas, ele conseguiria dar o perdão e a salvação para essas pessoas. 神ご自身が自分の身を捧げる、自分の身を犠牲にすることによって救いを与えることができると知ってました。E agora é outra coisa que nós não conseguimos fazer quando você está numa vida boa, quando você tem tudo, você deixaria tudo por alguém? もう一つ、人間にはできないことがあります。例えばあなたがいい暮らしをしていて、すべてを手に入れたとして、それを誰かのために捨てることはできるんでしょうか。Foi o que Jesus fez. イエス様はそれをしました。Ele sendo o Criador, a palavra de Deus diz assim que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. ヨハネの福音書の1章に書いてあるんですけども、すべては主によって作られ、すべて主を通してでなければ通してできていないものはないと、何一つないということを教えています。Agora esse Senhor Jesus, ele sendo a segunda pessoa da Trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Senhor Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele decide: eu vou deixar a minha forma de Deus, vou deixar os céus, eu vou deixar o meu trono, eu vou deixar meus tributos divinos e eu vou me tornar como eles. 父子聖霊三位一体のである方が、その子である方が、この世に来て私たちのために、犠牲を払うことを決めました。O versículo 7 fala assim que ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. 7節にはご自分を虚しくしてしもべの姿を取ったと書いてあります。Eu pergunto para você, o que Jesus ganhou com isso? Se ele tinha tudo, se ele era dono de tudo, o que ele ganhou com isso? Ele não ganhou nada, só ganhou sofrimento, dor, desprezo. その理解をしていない人たちにとっては、ただ痛みを受けただけだろうと思ってしまうかもしれません。Eu lembro que uma vez eu estava pensando, por que Jesus fez isso? O negócio é muito, muito maravilhoso. ですが、その理由は本当に素晴らしいものです。Ali você consegue entender um pouco mais de Deus. あなたより神様を知ることができます。Muitas pessoas têm esse pensamento de que Deus, ele é um Deus arbitrário, é um Deus que obriga as pessoas a adorá-lo pela força. Deus não é assim, amados. で、神様のことを知らない人たちにとっては、神様は、自分を礼拝すること、自分を称えることを強制しているような存在だと思ってしまうかもしれません。
Olha no Gênesis e veja o que Deus planejou para o homem. Deus ele criou um paraíso, um lugar maravilhoso para o homem. Esse era o desejo que Deus tinha para o homem. À tarde, Deus não vinha aqui em Adão, é hora da adoração aqui, ó, se prostra diante de mim e me adora. Não, Deus vinha conversar com Adão como um pai conversa com um filho. で、アダムとエバが素晴らしい土地に住んで、自分を称えるように、作ったわけではないです。むしろ神様は父と子としての関係性を、築くために、私たちの、ためにここまでのことをしています。Esse é o desejo que Deus tem para nossas vidas. 私たちの人生にそれを望んでいるんです。E agora Jesus, ele deixa os seus céus, ele deixa a sua glória, e ele vem por pessoas como nós, que nós não somos nada. で、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられたんです。A Bíblia fala assim que os céus é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos pés de Deus, onde ele coloca os seus pés. O que somos nós somos menor que as formigas, nós somos como o pó da areia da terra. で、私たちは本当に塵のような存在ですが、それでも私たちのためにここまでのことをしています。Mas esse Deus grande agora ele se esvazia de tudo e se torna um pozinho como nós, pequeno. 本当にちっぽけな存在です。E quando ele se torna como um de nós, agora ele começa a sentir dor, ele começa a sentir cansaço, ele começa a sentir sono, ele começa a sentir fome. それで私たちと同じような姿を取られた時には、その子で空腹も、あとは痛みも覚えられました。Agora ele começa a sentir solidão também, que ele sentia solidão, ele queria que os discípulos estivessem com ele na hora da angústia dele. で、本当に孤独を感じることもあったし、何か不義を感じることもありました。Ele se tornou como um de nós. 本当に私たちと同じ姿を取られました。E agora ele vem para essa missão, a missão mais difícil: sofrer, morrer, sentir dor, ser humilhado, desprezado em nosso lugar. そして自ら低くして死にまで私たちのために、神の技を行うというとっても難しいことをされました。E ele foi até o fim. そして最後までやり遂げました。Sendo Deus. 神であるのに。Por isso que Deus exaltou o nome dele. だから神様はこの方を高く上げました。Aprende a respeitar esse nome enquanto você tem fôlego de vida. あなたが生きているうちには神様はイエス・キリストの名を、リスペクトしなさい。Esse é o nome que é sobre todo nome. すべての名に勝るのです。Em nenhum outro nome há salvação. 他の名には救いはありません。Um dia todo ser que existe, todos esses 8 bilhões que existem hoje, vão confessar esse nome aqui. これまで存在した人物も今生きている人々はすべてイエス・キリストは主ですと告白します。Põe a mão no seu joelho aí, ó. Todo joelho de toda existência dessa terra se dobrará diante desse nome. すべてが膝をかがめてイエス・キリストは主ですと告白します。Por isso nós não podemos perder uma tão grande salvação. だから本当にこの大きな救いを失うということはあってはいけません。Entenda o amor de Deus. 神の愛を理解してください。O que Deus fez para você? Tá sentadinho aí, bonitinho, ouvindo essa mensagem. 今ここで座っている人々は神様がどんなことをしてくださったのか、神の愛とは何かよく考えてください。Para te dar a oportunidade de salvação de um dia morar para sempre com Ele. 神様と共に永遠を生きることができるようにその救いを与えてくださります。E hoje nós estamos na Santa Ceia, onde nós lembramos de tudo que Jesus fez por nós. そしてこれから聖餐式を行うんですけども、そこでも主が自分に何をしてくださったか覚えることができます。Não despreze o amor de Deus. 神の愛を蔑んではいけません。Vamos nos colocar de pé. 立ちください。Se você deseja receber uma oração antes de participar da Santa Ceia, eu convido você a vir aqui à frente. これから聖餐式を行うんですけども、聖餐式を行う前に祈ってほしいという方がいたら前にお越しください。Se você se apartou do caminho do Senhor e hoje você gostaria de se reconciliar, também eu gostaria de orar para a sua vida. 神の愛から離れてしまったが、今もう一度神の愛の中に生きたいと願っている人がいたら前にお越しください。E se você sente falta de ter amor no seu coração, hoje Deus vai derramar do seu amor sobre a sua vida. Dê um passo à frente. その愛を望んでいるのであれば前にお越しください。Que Deus possa derramar o amor dele sobre a sua vida. あなたにその神の愛が注がれますように。Que você consiga amar. そしてあなたはその歩み続けることができるように。Que você consiga obedecer a Deus. あなたは神様に従うというその決断ができるように。Que você consiga amar os seus filhos. 自分の子供を愛することができるように。Que você consiga dar exemplo para eles. 手本になれるように。Que você consiga ter essa gratidão a Jesus pelo que ele fez na cruz por você. 十字架の死にまでも従ったイエス様を愛することができるように。Nós vamos estar orando. Eu peço para o pastor Paulo estar orando pelos irmãos.